Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dircélia e hoje nós vamos trabalhar geografia juntos. Mas antes, vamos lembrar dos nossos combinados? Então, vocês se lembram dos nossos combinados? Da importância de ter a mão higienizada, de organizar o nosso espaço para estudar e organizar os materiais também. Aquele caderno que vocês utilizaram na aula passada ou a folha, né? Peguem ele para a gente continuar e fazer os nossos registros do dia de hoje, colocando a data, aula de geografia. Peguem também um lápis, né? Ou lápis colorido, borracha, o material que você tiver disponível aí na sua casa. E também é bastante importante que você tenha um espaço para apoio. Pode ser uma mesa, uma caixa ou um livro. Então, eu vou lhe dar uns minutinhos para a gente poder organizar tudo isso, tá certo? Tudo pronto? Então vamos começar? Mas antes, vamos relembrar um pouquinho os conteúdos que nós tivemos na aula 2, na nossa aula anterior. Vamos lá? Vocês se lembram que nós trabalhamos lateralidade, pontos de referência? Sim, com algumas atividades. Vamos ver quais foram elas? Nós primeiro marcamos a nossa mão da direita com um laço, né, ou com uma fita, vocês se lembram? Para a gente poder realizar as atividades que aconteceram na aula 2. A professora mostrou, por exemplo, algumas mãozinhas de crianças que também marcaram as suas mãos. Sim? Olhe lá esse exemplo. Por que a gente marcou a mão direita? Para a gente poder realizar as atividades. E daí eu trouxe essa menininha que também estava com a sua mão direita marcadinha, para a gente poder pensar um pouquinho sobre a lateralidade dela também. Nós identificamos, por exemplo, que, né, à direita desta menina nós tínhamos uma árvore, um bosque, melhor dizendo. Olhem lá na imagem, né? Aí nós também identificamos que elementos nessa imagem estavam à sua esquerda, à esquerda da menina. Aí nós identificamos a lagoa. Na sequência, a professora virou esta menina, trouxe a imagem dela de frente nessa mesma paisagem. E olha só o que aconteceu. Olha, aconteceu que o bosque agora está à esquerda da menina e a lagoa está à direita da menina. E nós conversamos que não foram os elementos que mudaram de lugar, foi a menina que mudou de lugar, porque a lateralidade, a direita e a esquerda, pertence a ela, ao corpo dela. Vocês se lembram disso? Então, e para a gente gravar bem tudo isso, o que nós fizemos? Nós dançamos, não foi? Movimentamos o corpo, identificamos o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. E na sequência fizemos 3 atividades, né? 2 de registro e uma de conversa. Quais foram elas? Vamos lembrar? Eu gostaria que você verificasse se elas estão aí no seu caderno. Olhem só, eu pedi para que vocês registrassem no caderno os elementos que estavam à sua direita e os elementos que estavam à sua esquerda. Vocês se lembram? Depois, a professora pediu para que você desenhasse um ponto
ponto de referência que você utiliza, os seus familiares, para indicar onde você mora. O que, né? Sua casa fica perto de quê? O que pode ser um ponto de referência? Nós conversamos sobre isso na aula passada e hoje a gente vai retomar um pouquinho. Depois, eu pedi para que vocês conversassem com seus familiares sobre as características da rua onde você mora. Que características tem essa rua? Pedi também para você conversar com ela, com os seus familiares, sobre o seu endereço, qual é o nome da sua rua, o número da sua casa e o bairro, né? A professora trouxe algumas características para vocês pensarem sobre a rua de vocês. Eu perguntei, essa sua rua ela é movimentada ou ela é calma? Perguntei se ela era arborizada ou não. O que é arborizada? Se ela tem muitas árvores ou não. Perguntei também se ela era limpinha ou não, né? Se tem muitas casas, poucas casas, ou tem prédios, muitos ou poucos prédios. Se ela é bem conservada ou não é tanto assim. Se ela é barulhenta ou ela é silenciosa. E o que mais? Se ela é asfaltada ou não é asfaltada. Bom, são várias características, né? Essas foram algumas para vocês pensarem. E hoje a gente vai continuar nesse assunto, porque nós vamos trabalhar localização e trajetos. Isso mesmo, localização e trajetos. E vai ser bem legal porque a professora separou várias atividades bem interessantes, tá bom? E para começar, a professora quer trabalhar com vocês um livro. Isso mesmo, eu quero contar uma história para vocês. Não sei se vocês já não conhecem essa história. É a história da Ruth Rocha, chamada A Rua do Marcelo. Isso mesmo, a Rua do Marcelo. Eu quero saber as características da sua rua, né? Eu perguntei para você na aula passada, mas eu quero também te contar quais as características da Rua do Marcelo. Vamos comigo nessa história? Vamos lá? Para iniciar, eu quero que vocês observem a capa do livro. Isso, a capa do livro. Dê uma olhadinha lá. Olha lá o Marcelo. Como que ele está? Olhem a carinha dele. Será que ele está feliz ou não está? Que objetos aparecem na imagem ali com ele, na capa do livro? Olha lá uma bola, um skate. Parece que ele está se divertindo, não é mesmo? Opa, e ele está acompanhado, isso mesmo. Tem um cachorro com ele ali na imagem. Que bacana. Estou curiosa para conhecer um pouquinho mais da Rua do Marcelo. Vamos lá? Vamos conhecer comigo? Então, vamos combinar assim. Observe bem as imagens e, se você conseguir, acompanhe a leitura comigo, tá bom? Então vamos lá, prestem bastante atenção, porque no retorno dos slides que mostram o livro, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chamam-se prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deviam se chamar empilhamentos, porque são uma porção de casas empilhadas, umas em cima das outras. Todas as casas e os prédios têm um número. O nome da rua mais o número das casas se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. Na minha rua tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Agora demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. E da casa da Terezinha é de pedras brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadrados cheios de quadradinhos.
A calçada da casa do Catapimba é de cimento todo riscado. E é lá que as meninas brincam de amarelinha. Muitas pessoas do prédio têm cachorros e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeira de cachorro e muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então, as crianças da rua combinaram que quem tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha e tira a sujeira da calçada. E nós avisamos todas as pessoas grandes. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que eles fazem nas cidades mais importantes do mundo. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente da sua casa e vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele até fez uma cerquinha em volta e todo dia ele rega a árvore. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas como as da Terezinha. E tem casas altas como a do Catapimba, que tem escada dentro e chama sobrado. E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e até tem elevador. Tem casas que ficam bem junto da calçada e outras que ficam lá no fundo e tem jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos, que se chama quintal, como a casa do Catapimba. As luzes da minha rua ficam nos postes altos, ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos, que são restos de papagaio. Você sabe o que é papagaio? Tem gente que chama os papagaios de quadrados, de pipas. E teve um amigo meu que chamava de pandorga. Não se deve empinar pipas onde tem fios. É perigoso. Na minha rua passa o lixeiro, que leva o lixo, o carteiro, que traz as cartas, e o fruteiro, que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama agüeiro, como eu acho que devia. Ele é o entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verdura, ovos e um monte de outras coisas. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena e tem um jardim na frente. E com outra casa dentro, a casa do meu cachorro, o Latildo. Na minha rua tem muitos amigos e a gente gosta muito de brincar, uns na casa dos outros. Um dia, se você passar lá perto, venha conhecer a minha rua. Então, gostaram da história? Que interessante, né? Quantas coisas o Marcelo nos contou sobre a rua dele, quantas características, não é verdade? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre elas, porque tem várias coisinhas ali que eu quero conversar com vocês, que são bastante interessantes, né? E servem para a gente trabalhar a nossa geografia, tá bom? Então vamos ver quais são. Olha lá, vamos conversar sobre o livro. Como é a rua do Marcelo? Vamos retomar isso? Então, vocês se lembram algumas das características da rua do Marcelo? Vamos lá, me digam aí, quais são elas? Que características são essas? Eu trouxe algumas aqui. Vamos ver se vocês se lembram dessas que eu trouxe. Tem uma porção de casas e prédios. Tem? Uma porção de casas e prédios? Sim, o Marcelo contou pra gente. Tem um campinho de futebol no final da rua, vocês se lembram? E tem também o quê? Acontece uma feira na rua do Marcelo. Olha só que interessante, né? E tem casas, ele nos conta, tem casas que servem para morar e tem casas que servem para trabalhar. Isso mesmo? Nossa, mas e como é que se chamam essas casas? Olhem lá, quando a casa serve para morar, chama-se, vocês sabem?
Chama-se de casa residencial. É uma residência. Isso mesmo, é um nome que, né, nós usamos com frequência. E ele nos contou também que quando a casa serve para trabalhar, chama-se como? Como é o nome que nós usamos? É uma casa comercial. Isso mesmo, casa comercial. E daí? Quando o prédio serve para morar, qual é o nome que ele recebe? Quando o prédio serve para morar. Apartamento, isso mesmo, apartamento. Mas tem prédio que as pessoas não moram. E daí? Qual é o nome dele? Ó? Quando o prédio serve para trabalhar, como que ele se chama? Vamos pensar um pouquinho? Se chama o quê? Sala comercial. Olha só quanta coisa interessante. Todas as casas e prédios têm o quê? Um número. E isso, o Marcelo nos lembrou disso. Toda casa tem um número, né? E o nome da rua. Isso tudo junto chama o quê? Endereço. Isso mesmo, é endereço. Mas o nome do bairro também, né? Compõe o endereço. E por que será que o endereço é importante? Isso eu quero conversar com vocês. Então, ele serve para localização, porque é bastante importante nós nos localizarmos, né? Identificarmos qual é o endereço do médico, ou o endereço de um amigo, o endereço de alguém que a gente precisa visitar. Então, nós pedimos normalmente o nome da rua, o número da casa ou daquele imóvel, né? E também é comum nós pedirmos um ponto de referência, mas fica perto de quê? Porque daí fica um pouco mais fácil, né? Nas aulas passadas, nós utilizamos alguns referenciais para localização, né? Perto, longe, em frente, né? Atrás, e também utilizamos direita e esquerda. Hoje a gente está falando já de endereços, que é o mais usual, porque é um endereço fixo, é uma localização fixa. Tudo bem? Então vamos lá. O que mais que o Marcelo contou pra gente? Ele contou também que na rua dele tem regras de convivência. Regras de convivência? Puxa vida, é verdade. Nós temos regras de convivência, né? Na nossa cidade, na rua, enfim. Vamos ver aqui qual foi a regra de convivência que o Marcelo comentou que ele tinha lá na casa dele, né, na rua dele. Era a questão da sujeira do cachorro, que é bastante importante, né? Cada um juntar a sujeira do seu cachorro e não deixar pela rua, senão a nossa rua não vai ficar muito legal, não é verdade? Então, e vocês conhecem outras regras de convivência que a gente utiliza? Que tem aí na sua rua, que pode ter na minha rua, ou que na cidade a gente utiliza? Vamos pensar um pouquinho? Que regras são essas? Por exemplo, o lixo. A gente pode colocar o lixo fora, em qualquer lugar, jogar no terreno baldio? Não, né? Não, a gente tem que tirar o lixo, tem que armazenar ele corretamente e tirar ele no dia que vai passar, né, o carro que coleta lixo, certo? Empinar pipas. Vocês viram como é que tava a rua do Marcelo? Né, cheio de pedacinhos de pipa na fiação de luz? Nós podemos empinar pipa próxima aos cabos de energia? Também não, né? É adequado a gente andar no meio da rua, por exemplo? Acho que não, né? Se tem calçadas, o adequado é caminhar pela calçada. Então aqui nós também temos algumas regras para a gente conviver bem, né? Para a gente ficar seguro e ter uma boa convivência. Então mais uma coisa interessante que o Marcelo trouxe pra gente, né? E no final da história, o Marcelo até contou um pouquinho da casa dele, né? Contou que, por exemplo, ele tem um jardim na frente, que dentro da casa dele tem a casa de quem? Do Latildo, não é verdade? Olhem lá a imagem do Latildo. Que bacana! Então, gostaram da história? Interessante, né? Mas agora eu quero convidar vocês a assistirem um videozinho bem rápido de algumas meninas que me mandaram contando um pouquinho sobre a rua da casa delas. Quais características elas têm, qual que é a percepção que elas têm da rua da casa, tá bom? Vamos acompanhar então. Oi, meu nome é Mariana. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha rua para vocês. Ela tem casas, ela tem uma sorveteria na esquina, a rua é asfaltada e tem poucas árvores. Placas, bastante movimento,
Pessoas caminhando, cachorros, bastante barulho. Vejo muitos cachorros, muitos gatos, muitos passarinhos, uma calçada. Minha rua é bem movimentada, muitas árvores. Tem uma empresa de ônibus na frente da minha casa. Do lado da minha casa tem uma panificadora. Muitas coisas na minha rua. Então, gostaram do relato das meninas? Que bacana, né? Vocês se lembram que na aula passada eu pedi para vocês pensarem sobre as características da sua rua. Já falamos bastante sobre isso. Então agora eu vou pedir para você fazer o registro disso. Isso, o desenho da sua rua, que é a nossa primeira atividade. Então vamos lá. Eu quero que você represente a sua casa e outras casas ou prédios, comércios ou qualquer outro elemento que você considere importante nesse seu desenho, tá bom? Eu vou lhe dar um tempo para isso. No primeiro momento, anote o que você precisa fazer. O slide vai ficar na tela. Já anotaram o que é para ser feito? Então vamos lá, desenhe a rua onde você mora. Ah, professora, mas a minha rua é muito comprida. Não, você pode selecionar o que você vai representar. Não precisa desenhar ela toda. Pode ser na frente da sua casa, mas observe bem o que está de um lado da rua, o que está do outro lado da rua, o que tem perto da sua casa, o que está mais longe, né? Tem algum comércio, não tem comércio, quais casas tem, quais você quer representar ou você considera mais importante para representar. Você vai fazer a seleção dos elementos que você vai representar. Fique bem tranquilo e faça a atividade do seu jeitinho, tá bom? Então agora eu vou deixar uns minutinhos para você realizar.
Tudo bem, crianças? Conseguiram realizar a atividade? Bom, se você não conseguiu terminar, não tem problema. Depois da aula você continua, tudo bem? Porque agora eu tenho uma outra história para contar para vocês. É, a história do Chico. Vocês conhecem o Chico? É, o Chico, olhem ele lá no slide. Olha só, esse menininho aqui tem um desafio para passar pra gente. É, um desafio. Vamos conhecer esse desafio? Mas antes disso, eu quero contar para vocês quem é o Chico, né? Olhem só, ele é um menino de 6 anos que adora participar de grandes aventuras na Ilha dos Jurubebas. Isso mesmo, na Ilha dos Jurubebas. Meu Deus, vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Hoje ele está aqui para decifrar um mapa e descobrir o caminho até a nascente do Rio das Jurubebas. Um mapa? Nossa, eu adoro mapas. Um caminho? Meu Deus! Até onde esse caminho? Até a nascente do Rio dos Jurubebas. Meu Deus, quanta coisa! Vamos lá? Vamos ajudá-lo? Para ajudar o Chico, nós vamos precisar realizar um jogo. Isso mesmo, um jogo. Quem aí gosta de jogar? Então, o nome desse jogo é O Mapa da Nascente. Vamos lá? Mas primeiro vamos ouvir um pouquinho, porque o Chico vai nos dar algumas orientações. Uma nascente de um rio é um lugar mágico. Nesse local, a água brota do chão formando um rio que ajuda as plantas a crescerem e mata a sede dos animais. Mas o monstruoso bloqueou a nascente do rio dos Jurubebas. Precisamos decifrar o mapa. Clique nas palavras e arraste para o desenho correspondente, descobrindo o caminho até a nascente do rio dos Jurubebas. Arraste as palavras até os desenhos correspondentes para descobrir o próximo local do mapa. Então vamos lá, crianças. Aquela imagem representada no mapa, o que será que ela é? Vamos ler comigo as palavras da legenda? Vila? Caverna? Lago? Floresta? Ponte? Ou rio? Vamos pensar. Ah, eu ouvi aqui, hein? Vila! Vamos tentar? Isso mesmo! Você está descobrindo o caminho. E agora? Aquela imagem representa o quê? Caverna? Lago? Floresta? Ponte? Ou rio? Algumas crianças falaram floresta. Vamos tentar. Este é o caminho certo. Muito bem, estamos conseguindo. E agora? O que nós temos ali no mapa representado? Uma caverna? Um lago? Uma ponte ou um rio? Um rio! Isso mesmo! Você está descobrindo o caminho. E agora? Nós temos uma caverna? Um lago? Ou uma ponte? Uma ponte! Este é o caminho certo. Ótimo! E agora, gente? Caverna ou lago? Lago! Isso mesmo! Você está descobrindo o caminho. E aquilo? O que será que é? Será que é a caverna? Vamos tentar. Isso! Você desvendou o mapa. Agora, o Chico pode encontrar a nascente do rio e desbloqueá-la. Você é demais! Ajudou o Chico a desvendar o mapa e agora a água voltou para o nosso vídeo. Crianças, parabéns! Vocês foram ótimos! Ajudaram o Chico a desbloquear a nascente que um monstro monstruoso tinha bloqueado. Isso foi muito legal. Gostaram do jogo? Esse jogo e outros estão disponíveis no site da TV Escola. Se você ficou interessado, você pode ir lá brincar um pouco mais, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha naquele mapa da nascente? Vamos olhar com a professora aqui? Olhem só que bacana, ele todo completo, né? Então nós temos aqui a representação de vários elementos. A vila, a floresta, o rio, a ponte, o lago, a caverna. Observe que entre
esses elementos, nós temos um pontilhado, que representa o quê? Como que nós podemos chamar esses pontilhados? Eles representam o quê no mapa? Representam um caminho, o caminho que nós seguimos, né? E os indicativos que o Chico foi passando pra gente, foi mostrando no mapa, são o quê? Elementos de referência para que o nosso trajeto até a nascente fosse percorrido. Legal, né? Então tá. Agora eu quero ver se vocês reconheceram bem mesmo esses elementos, porque nós vamos fazer uma atividade de ligar. Ah, vocês são craque nisso que eu já sei, né? Vamos lá? Vamos ligar as palavras às imagens que aparecem no mapa? Vamos lá? Olhem lá. A primeira ali, o que nós temos? Uma ponte. Onde que está a escrita da ponte? Quem me ajuda? Vai ali na televisão, no computador, no tablet, enfim, e liga o desenho da ponte até a palavra ponte. Vamos lá, me ajudem. Onde será que está a ponte? Ah, eu ouvi aqui. Olha lá, acertaram? Era aqui? Ponte. Ótimo. E o próximo desenho representa o quê? O rio, isso mesmo, o rio. Onde está a escrita do rio aqui, na segunda coluna? Ótimo, rio. A terceira imagem é o quê? A vila. Onde está a vila? Ah, é a primeira, muito bem. E a quarta imagem representa o quê, aquelas árvores? A floresta. Elas representavam a floresta no mapa. E onde está a escrita da floresta, para a gente poder ligar? Ah, muitos já identificaram, muito bem. Agora nós temos o lago, não é? O lago. Onde está a escrita do lago? Quem já identificou? Ótimo, muito bem. E para finalizar, nós temos a imagem que representa a caverna. Representava a caverna no mapa. Cadê a escrita da caverna? Ah, ficou fácil este, não é? Muito bem. Ótimo, crianças. Parabéns. Mas agora, a gente ainda precisa continuar a nossa aula, porque nós vamos conhecer a planta do bairro do Paulo. Vamos conhecer? Olhem só, esse aqui é o Paulo, né? E ele mora num bairro bem interessante. E eu quero mostrar para vocês os detalhes dessa planta. Vem comigo. Aqui está. Agora, vamos realizar a leitura desta planta. A professora vai indicando aqui, tá? Observem ali, o Paulo. A professora circulou o Paulo. O que mais que nós temos ali? Vocês estão conseguindo perceber? Essa imagem representa o bairro do Paulo, visto o quê? Visto um pouco de cima, assim, na diagonal, né? A gente vê um pouquinho do teto, das casas, dos imóveis e um pouquinho da frente deles também. O que mais que nós temos aqui? Vamos acompanhando com a professora? Olhem só, nós temos uma praça, observem. Olha, esta praça pega todo um quarteirão inteiro. Uma praça. O que mais? Uma escola. Estão observando? Uma escola. Ainda ali em cima, olha lá, uma igreja. Vejam que a professora coloca uma seta vermelha para indicar onde ela está lendo. Vamos continuar. O que mais que tem no bairro do Paulo? Uma biblioteca. Olha que bacana. Próximo à biblioteca, na mesma quadra da biblioteca, nós temos o quê? Uma prefeitura, a prefeitura do bairro do Paulo. Ou melhor, da cidade onde o bairro Paulo mora. E depois nós temos a casa da Aline. Casa da Aline. Nós temos também a casa da avó da Larissa. Será que a Larissa também é amiga do Paulo? E próximo à casa da avó da Larissa, nós temos a casa da Larissa. Depois nós temos um posto de gasolina nesta quadra. E no mesmo quarteirão, o que nós temos? Uma padaria. Puxa, nós esquecemos de falar das ruas. Qual é o nome dessas ruas? Vamos observar? Olhem só, nós temos a Avenida Central. A professora circulou. Depois nós temos Rua Madalena. Estão observando, acompanhando comigo? Depois nós temos Rua do Lago.
a Rua Bela Vista e, por fim, a Rua do Matão. Olha só. Ótimo! Conseguimos realizar a leitura desta planta? Que bom! Então agora eu tenho um desafio para vocês. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque o Paulo, ele quer visitar a Aline. Isso. Vocês viram que o Paulo tá lá na planta, né? De mochilinha nas costas e caminhando na rua. E ele quer visitar sua amiga, a Aline. E aí eu pergunto para vocês, qual direção ele deve seguir? Vocês me ajudam? Vamos observar mais uma vez e decifrar? Qual a direção que ele deve seguir? Então, nós temos novamente aqui a imagem representando. A professora identificou Paulo e a casa da Aline. Olhem lá, a professora circulou em amarelo a casa da Aline. Agora, eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem qual direção o Paulo deve seguir. Ele deve ir para o lado? Ele deve ir para frente? Em qual rua ele deve seguir? Ele vai virar à direita ou vai virar à esquerda? Vamos pensar um pouquinho? Já pensaram? Vamos lá? Olha o trajeto que ele poderia realizar. Vamos pensar aqui com a professora. Ele pode ir para frente, isso mesmo, para frente. Qual rua? Na Rua Bela Vista. E daí? Eu esqueci de comentar. Não sei se é possível observar, mas o Paulo está com a mão direita dele marcadinha, olhem lá. Vocês se lembram que na aula passada a gente marcou a mão direita? Sim, a gente já lembrou sobre isso, né? Então ele está com a mão direita com uma fitinha azul. Então vamos ver. Aí ele seguiu para frente na Rua Bela Vista. E depois o que ele deve fazer? Quem falou virar? Na primeira rua à direita, acertou, muito bem. Qual o nome dessa rua que ele vai virar? Rua Madalena, isso mesmo. Então ele vai seguir, né, na rua. E ele vai passar na frente de quê? Um ponto de referência, a prefeitura. A Aline poderia dar esse ponto de referência, então ele passou na frente da prefeitura. Ele vai continuar seguindo em frente? Isso, vai seguir em frente. Então, até chegar à casa da Aline. Muito bem. Então, crianças, com a nossa ajuda, o Paulo achou a casa da sua amiga, a Aline. Que ótimo, né? Nós demos as orientações e ele seguiu corretamente. E agora eu pergunto, e você? Faz vários trajetos no seu dia a dia? Com que frequência você faz trajetos? Ou quais trajetos você faz com maior frequência? Ir até a escola, ir até o supermercado, ou uma panificadora, né? Ou mesmo ir visitar um familiar. Nós sempre realizamos diversos trajetos, não é verdade? Então, crianças, agora estamos finalizando a nossa aula. Exatamente, a nossa aula chegou ao fim. Mas antes de terminar, a professora quer retomar com vocês o que nós aprendemos hoje. O que nós aprendemos hoje? Vamos observar? Hoje, nós aprendemos a ler mapas e plantas para reconhecer trajetos e caminhos. E fizemos uma atividade de registro. A professora pediu para você desenhar a sua rua. Isso mesmo. Então agora eu me despeço de vocês, deixo um beijo e até logo!